noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite todos nós estejamos na presença do Santo Espírito do Deus vivo, aprendendo os mistérios que Deus separou para aqueles que se prepararam para receber a boa dádiva, a palavra. Como diz as Escrituras, como maçãs de ouro em salvos de prata, assim a palavra dada na hora certa. E esta é a hora, este é o momento em que nós vamos aprender mais de Deus, para que nós sejamos preparados para viver uma vida abundante, poderosa, santa, justa e verdadeira. Eu desejo uma belíssima, uma boa noite a todos, que Deus nos encha poderosamente com Teu Espírito Santo. Estou muito feliz de estar aqui mais um dia e eu espero estar muitos outros dias junto com todos vocês. Espero mais ainda estar presencialmente, que é bem melhor. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nos comunicando e a informação sobre o Reino de Deus está sendo passada. Esse também é o objetivo principal, a preservação da palavra, do conteúdo, daquilo que vem de cima, que vem do alto. Nós estamos nessa noite então sendo alimentados, sendo fortalecidos. E como nós estamos estudando sobre o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é a nossa vida, é o motivo da nossa existência, nós então estamos já, algumas palestras aqui, mergulhando no conhecimento sobre o sangue do Cordeiro. E é com muita alegria que nessa noite nós vamos dar continuidade e vamos estar estudando sobre outros assuntos que estão interligados ao sangue do Cordeiro. Saber que o sangue do Cordeiro nos deixou um direito, nos deixou um legado de glória. E nós devemos aproveitar ao máximo o sangue do Cordeiro. Essa oportunidade, na verdade, que Deus nos deu, nós temos que abraçar. Isso é uma oportunidade única. Não existe a hipótese de deixarmos passar batido uma oportunidade como essa. Deus, Ele abriu, não foi uma porta, foi um portal universal, onde nós podemos acessar coisas tão grandiosas e tão profundas que talvez se Ele nos mostrasse muitas coisas assim de uma vez, a gente não suportaria. Por isso que Deus ele vai nos dando aos poucos, paulatinamente. A gente precisa sempre assim, assimilar, fixar e depois aprender mais do que é novo. Porque se a gente partir com tudo e abraçar muito conhecimento, muita coisa de uma vez, não existe a fixação. É como se jogasse um monte de bombom, balas para o alto, você só vai conseguir pegar algumas. Então, na verdade, nós estamos aprendendo na velocidade certa, no momento certo, no tempo certo. E eu creio que até esse intervalo de uma semana é da engenharia de Deus. Porque é nesse intervalo que nós vamos fixar aquilo que nós aprendemos. Vamos pensar, no meio da semana você lembra daquilo que foi falado, você lembra daquilo que estudou. Isso é importante porque vai fixando, vai transformando você numa pessoa mais forte. Então, sem muitas delongas, vamos entrar então no conteúdo e vamos ver o que Deus preparou de banquete para nós essa noite. Hoje nós vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 7. Aqui tem um segredo muito incrível, tá? Muito incrível, que nós precisamos entendê-lo bem. Então nós estávamos falando nas palestras anteriores sobre Abraão, Isaac, Jacó, e nós vimos que Deus transformou a vida desses homens por um chamado. E nós temos que prestar muita atenção, porque tem muita gente que confunde que a bênção que vem sobre a descendência genética é mais importante. Tem muitas pessoas que adoram a sua linhagem,
Pessoas que dizem, eu sou descendente de uma linhagem abençoada. Então, ali, ele pensa que é por simplesmente ter aquela informação genética familiar e é o suficiente. Na verdade, não. Na verdade, Deus dá oportunidade para aqueles também que não nasceram debaixo de uma linhagem de excelência, de uma família nobre, ter condições de reinar com Cristo nas regiões celestiais. Então, vamos começar lendo o versículo de número 7. Diz assim Paulo aos Gálatas: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Isso aqui quebra todo o paradigma. Aquele negócio, não, ele é descendente de judeu, ele é isso, ele é aquilo outro, eu não sou nada. Muita gente pensa isso, quando na verdade a linhagem verdadeira, ela está na ligação pela convicção. A convicção, que nós batemos muitas vezes nessa tecla, é algo tão poderoso que te faz ser descendente de Abraão. Já parou para pensar nisso? Claro que não é simplesmente uma convicção. Nós temos vários aspectos que estão sendo regidos, sendo administrados pela nova aliança, pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, e nós devemos observar todos eles. Nós devemos saber que tudo que está contido na aliança, na nova aliança, é que rege as nossas vidas. Isso é muito importante. E aqui Paulo está dizendo, estejais certos. Portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Isso me faz lembrar daquela discussão que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, teve com a elite religiosa. Então ali nós tínhamos os fariseus, os sacerdotes, os escribas e toda aquela turma religiosa que na verdade era para receber o Messias com aplausos, com honra. E na verdade foi exatamente o clero religioso que crucificou o nosso Cristo. E naquele momento, naquela discussão, Jesus disse assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ouviriam o que eu estou dizendo. Então, se vocês ouvissem o que eu digo, vocês seriam filhos de Abraão. Então, eles julgavam ser filhos de Abraão porque eles eram descendentes, geneticamente falando, de Abraão. E quando, na verdade, o fator principal de uma aliança, claro que nós abençoamos a nossa descendência, claro que as informações poderosas que estão em nós, elas passam de pai para filho. Nós sabemos disso. Mas na verdade, não é somente isso que muda a vida de uma pessoa. Quantas pessoas que não eram nada e hoje estão reinando com Cristo? E a rainha de Sabá, que saiu de uma terra distante porque ouviu falar da sabedoria do rei Salomão. E o Senhor Jesus comenta sobre ela, e muito bem, nos evangelhos. Então, como que nós podemos dizer que somente aqueles que são descendentes é que são abençoados? Quando ele mesmo disse, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, dei-lhes o poder de serem chamados e de serem feitos filhos de Deus. Então, todos nós temos o direito. E esse direito está no legado do sangue do Cordeiro. Então, quando nós temos a fé, quando nós aceitamos o Messias como o nosso único e suficiente Salvador, nós então formamos uma aliança com Ele, nós nos tornamos os descendentes e filhos de Abraão. Lembrando-se que aceitar Jesus não é simplesmente uma declaração na frente no altar. Aceitar significa, eu estou deixando a minha vida para viver a vida maravilhosa que Deus tem para mim.
Porque existem pessoas que fizeram a proclamação na frente, publicamente, mas elas não servem, elas não vivem nada do reino do Cristo que elas anunciam. E isso não é aceitar. A aceitação aqui não é simplesmente a verbalização. De forma alguma, senão não existiria aquele versículo que diz: muitos naquele dia dirão, mas Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome falei em línguas, em teu nome curei os enfermos, expulsei os demônios. E o Senhor Jesus dirá, nunca vos conheci. E eles estavam no meio do povo de Deus, proclamando o Filho de Deus, expulsando os demônios, curando os enfermos, fazendo muitas coisas. Mas na verdade eles não deixaram a vida medíocre, a vida de escravidão do pecado, para viver uma vida santa e justa. Lembrando que quando nós falamos de pecado, nós não estamos dizendo uma santidade hipócrita e teatral, onde posturas, frases de efeito e aquele estereótipo de cristão, é isso que na verdade representa uma aliança com Deus. Não é nada disso. A aliança com Cristo, ela elimina o pecado tirando da nossa natureza. Nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós perdemos aquela natureza errante que tínhamos antes. Então, não requer posturas, frases de efeito, entonações, retórica, não isso. A transformação, ela é natural, ela é agradável, ela é perfeita. Ela não está ligada a trejeito, ela não está ligada à placa de ministérios, ela não está ligada se você faz parte de uma igreja que está em todas as redes de televisão. Não, não existe isso. Na verdade, é um compromisso interior, é uma transformação interna, é uma reprogramação mental, que diz Paulo em Romanos. Então isso, na verdade, que é uma verdadeira transformação. E voltando aqui ao contexto, nós entendemos então que a convicção nos faz ser filhos, porque a convicção nos faz abraçar a aliança. Nós entendemos e percebemos que é a única e exclusiva oportunidade que Deus está nos dando. E nós abraçamos aquilo porque aquilo é real, porque nós cremos, nós desenvolvemos a nossa convicção. Nós usamos as estratégias da Bíblia para que a nossa fé seja enriquecida. Talvez a nossa fé, lá no início, não é como a nossa fé nos dias de hoje, porque nós já estamos sendo transformados. E literalmente, a nossa fé, ela tem poder para remover montanhas. Porque se teve poder para parar o Sol, ou seja, a rotação da Terra, se teve poder para abrir um mar vermelho, se teve poder para fazer chover e para provocar a estiagem, se teve poder para muitas coisas grandiosas, voltar o relógio solar no tempo, então nós sabemos que tudo é possível para aquele que nele crê, literalmente. Não existem barreiras, nós não podemos limitar o nosso Senhor, que é totalmente ilimitado. Não podemos fazer isso, porque nós estamos reduzindo o Criador do Universo a nada. Esta é a verdade. E quando nós temos aqui honrar a Deus com a nossa fé, com a nossa força, com o nosso entendimento, porque Deus, Ele responde, ou melhor dizendo, Ele corresponde às nossas ações. Continuando aqui no livro de Gálatas, eu quero que vocês passem agora para o versículo de número 9. Preste bastante atenção. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Então, nós observamos aqui que a glória do homem de Deus está no crer, está na convicção, e não na genética, e não na descendência familiar, mas sim em uma atitude, uma reação quando
nós recebemos a informação do reino, então nós decidimos crer, partir com tudo para cima daquele que nos chama, daquele que tem realmente compromisso conosco. Versículo de número 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então veja bem, eles estavam negando a Cristo, afirmando a lei. Mas a lei é impossível de ser vivida sem Cristo. E sem Cristo, quando você erra a lei, aonde está o perdão? Então, se você não vive a lei, não é um homem perfeito, você precisa de Cristo. Só não precisa de Cristo quem é perfeito. Como não existe ninguém perfeito, então todos precisam de Cristo. Porque é impossível viver as coisas escritas sendo imperfeito. Como que eu vou ser perfeito sendo que eu nasci imperfeito? Como que eu vou viver uma vida sem errar uma vírgula, sendo que eu tenho uma natureza corrupta, uma natureza falha? Eu preciso estar fazendo consertos, eu preciso de manutenção o tempo inteiro. Como que eu tenho então a manutenção da conduta do meu caráter, sendo que eu não tenho um sangue vigente que me justifica dos meus erros e das minhas falhas? Um sangue que diz assim: este não deve se imputar pecado nele porque ele está percorrendo a carreira cristã, a carreira da perfeição. Ele comete erros, mas ele se conserta. Como Davi, um homem que adulterou, um homem que era um homicida, porque o que ele fez? Ele matou Urias para justificar o relacionamento com Betseba. Essa é a verdade. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia dar manutenção nos seus erros. Ele sabia se consertar. Essa é a diferença. Ser perfeito, ninguém é. Estamos caminhando para, desenvolvendo, nos tornando mais aperfeiçoados. Mas ninguém é perfeito. Porque se alguém é perfeito, já não precisa mais ser justificado pelo sangue, porque ele não erra. Mas nós não estamos assim. Nós estamos caminhando para a perfeição. Paulo, fazendo todos aqueles sinais e maravilhas, ele disse: olha, eu não sou perfeito, mas caminho para a perfeição. Se Paulo disse isso, e nós que estamos mais distante, que estamos aprendendo, que estamos praticamente no início de uma carreira cristã, nós temos que observar muito essas coisas, porque é isso que faz a diferença entre o que serve e o que não serve. É a nossa humildade em reconhecer que somos falhos. Mas dentro de nós existe aquela força, que é o poder do Espírito Santo, que nos mantém de pé para fazer o conserto. Que senão nós mesmos nos acusaríamos. Quantas vezes nós erramos? Não tem jeito, eu desisto, eu não consigo. Aí vem o Espírito Santo como uma mãe, nos carrega, nos impulsiona e nos coloca de pé. Então nós temos que manter a carreira da fé. Agora veja bem o que está escrito no versículo de número 11. É portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Sempre tenho dito isso. A nossa vida depende da nossa convicção. É só nós lembrarmos lá das palestras anteriores, dos estudos sobre a psicologia, sobre o subconsciente. Subconsciente, um captador de convicções, expressa na matriz divina aquilo que você é. É só lembrarmos dos princípios da psicologia. Psicologia norte-americana, o pai da psicologia norte-americana foi quem? William James. E uma das maiores frases dos seus pensamentos, ele condensou ali um conhecimento incrível em apenas um parágrafo. Ele expressou: o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é uma com a inteligência infinita e sabedoria sem limites. Alimentada por fontes ocultas, é denominada de lei da vida. Portanto, o que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo você deve gravar ideias certas e pensamentos construtivos. Ou seja, aquilo que você pensa, você é. Então Provérbios 23, 7. Nós temos que entender muito bem isso.
Porque da mesma maneira que conduzimos os nossos pensamentos, a nossa fé é o reflexo que será provocado do lado de fora. Isso está escrito, está intrínseco na palavra de Deus. Continuando aqui, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Então, a prática dos mandamentos produz vida, mas o erro, ou seja, o desvio, a falha em cima dos mandamentos vai produzir a morte. Como nós não somos capazes de obedecermos os mandamentos sem aliança com Deus e dizer, não, eu vou fazer porque eu sou perfeito, então nós iríamos padecer. Então, os mandamentos produzem vida, mas quem vai conseguir viver na lei sem errar? Me mostra esse. Não existe. Agora veja bem o versículo de número 13. Olha que mensagem linda. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição, da lei, quando a si mesmo, ou melhor dizendo, a si próprio, se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então Cristo, ele nos resgata da maldição da lei. Ou seja, na verdade, se fosse só a lei, sem Cristo nós estávamos bem encrencados. Nós estávamos injustificáveis. Por quê? Porque nós não teríamos capacidade de obedecer a Deus e de cumprir o seu propósito. Então a maldição da lei que dizia o quê? Se eu não vivo em todos os mandamentos escritos, então eu estou perdido, em outras palavras. Então, como eu não conseguiria obedecer à lei sem Cristo, então logo eu me tornaria maldito por causa das cláusulas da lei. Mas aí quando vem Jesus, entra o aspecto substitutivo do Calvário. No momento ruim que eu deveria colher a morte, ele me substitui. E ele paga com a sua própria vida, sendo maldito, porque até o Pai virou as costas para ele naquele momento, é só ler a palavra. Então ele é maldito no nosso lugar. E nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele morre e paga a parte ruim, a morte. Ele vai e se torna maldito porque nós, com certeza, somos desobedientes da lei por natureza. Então ele pega e nos substitui. E quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele, nova criatura. Mas ainda, porém, falhamos. Sendo assim, quando você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, eu quero mostrar para vocês essa noite como é a vida de pessoas que têm aliança com o sangue do Cordeiro. Vocês vão abrir comigo agora no livro de Gênesis, no capítulo de número 31, e nós vamos ler 4 versículos, o 6, o 7, o 8 e o 9. Preste atenção como acontece as coisas em favor daqueles que têm aliança com Deus. A bênção de Abraão, Isaque e Jacó, elas vieram para nós em Jesus Cristo. Depois eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia. Essas bênçãos vieram para nós em Jesus Cristo. É na aliança, quando nós temos a nossa vida justificada e andamos em coerência com a tua vontade, mesmo que nós erramos de vez em quando. Isso é uma coisa humana, normal. O importante é você manter a carreira da fé. Agora veja bem, olha como que as coisas cooperam, elas contribuem e muito com aqueles que têm aliança com Deus. Então está escrito assim, Gênesis 31, versículo de número 6. Vós sabeis que eu servi o vosso pai
com todas as minhas forças. Essa narrativa aqui é de Jacó. Ele estava desabafando. Ele já estava assim se sentindo sufocado com as atitudes desonestas de Labão, o seu patrão, sempre tentando ludibriar, sempre tentando passar a perna em Jacó, e ele já estava irritado, e como as filhas de Labão eram as suas esposas, então ele desabafou com elas, né? Se nós observarmos assim, no próprio versículo de número 5, eu vou até ler esse versículo para vocês entenderem melhor o contexto do que eu vou passar. Assim que elas chegaram, ele desabafou. Vejo que o rosto de vosso pai não me trata como antes, mas o Deus de meu pai está comigo. Então, quando ele desabafou por causa do jugo que Labão estava tentando colocar sobre a vida dele, ou seja, um jugo de exploração, um jugo de miséria, como nós vemos hoje no mundo, quantas empresas, quantos patrões exploram os seus funcionários, tratam mal e querem reter todo o ganho, todo o faturamento, e na hora de repassar para aqueles que estão ali produzindo para eles, eles então tratam miseravelmente. Mas quando você tem aliança com Deus, a sua vida é diferente. As pessoas podem tentar instalar o jugo da miséria, mas elas que vão se tornar miseráveis. Então diz assim: vós sabeis que eu servi o vosso pai com todas as minhas forças, ou seja, era um homem trabalhador, reto, íntegro e honesto. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Então a miséria estava tentando instalar sobre Jacó. Mas como diz as Escrituras, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, aquilo que não pertence a nós, aquilo que não faz parte do nosso contexto de vida, não vai ser instalado sobre nós. Eu creio que você nesta noite está dizendo aí dentro, amém. Então, em nome do Senhor Jesus, toma isso na sua vida como uma roupa, vista isso. Como diz até o ditado popular, né? Eu vou vestir a camisa, vista a camisa do reino. Aí diz assim o versículo de número 7. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que fizesse outro mal. Versículo de número 8. Cada vez que ele prometia, as crias com manchas serão o teu salário. Todas as fêmeas pariam filhotes manchados. Cada vez que ele afirmava, agora os filhotes que nascerem com listras serão teu pagamento. Todos os rebanhos geravam filhotes listrados. Eu quero que você observe bastante esse acontecimento aqui na vida de Jacó. O interessante é que ele tem a consciência. Porque quando não se tem a consciência, não se tem a convicção. E a convicção, ela é gerada pelo estado de consciência. Então o que você tem que saber, meu irmão e minha irmã, essa noite, é que este mesmo Deus aqui, que fez tudo isso aqui na vida de Jacó, está ansioso, muito alegre para fazer isso na sua vida, se você quiser. Preste bastante atenção. Creia, saiba quem você é no reino de Deus. Mas saiba com todas as forças. Porque assim como Deus foi com Jacó, Ele é na tua vida. Isso é um fato. Só não será se você não quiser. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, agora nós vamos fechar com o versículo de número 9. Portanto, foi dessa maneira que Deus tirou os rebanhos de vosso pai e os deu a mim. O interessante é que quando Labão arquitetava
o plano maligno de extorquir a Jacó, então ele dizia: agora as malhadas são o teu salário. Então, as malhadas é que prosperavam. Quem pode controlar isso? Somente o Deus da matriz divina pode fazer isso na sua vida. E quando Labão viu a prosperidade, ele invejou, ele cobiçou, ele tenta inverter. Não, então agora as listradas são tuas e as malhadas são minhas. As malhadas não procriavam como as listradas, e as listradas prosperavam. O que nós podemos tirar aqui de maravilhoso dessa passagem? É que, na verdade, o que estava dentro de Jacó é o que resplandecia na vida externa de Jacó. O que estava dentro de Jacó era que o meu Deus, o Deus do meu pai, cuida de mim. E eu sou filho. E como eu sou filho de Deus, tudo para mim já deu certo. Porque eu sou filho de Isaac. Lembra que Esaú vendeu, desmereceu a bênção da primogenitura por um prato de lentilha? E lá na frente Jacó faz, juntamente com o auxílio da tua mãe, aquela estratégia para herdar a bênção da primogenitura, e Deus o abençoou, aonde eu expliquei a pré-figura do couro que lhe cobria o braço, o pescoço, para que ele fosse reconhecido como filho de direito. Talvez você esteja pensando que você não tem direito, que a sua vida vai ser essa coisa, esse peso. Mas na verdade o que eu estou lhe dizendo nessa noite é literalmente profético. Se você quiser, comereis o melhor dessa terra. Mas de que forma? Vestindo a pele do cordeiro, se cobrindo com sangue. Nós somos madeiras de acácia. Somos difíceis, mas Deus nos ama. O amor de Deus é maior do que a nossa dificuldade. Porque quando nós olhamos para os nossos erros, para as nossas falhas, aí nós reconhecemos que verdadeiramente Deus é maravilhoso. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem para te dar, você não tem lugar para guardar. Mas você precisa sintonizar a tua vida na frequência dele. Porque Deus é amor, amor é luz. E se nós somos filhos de Deus, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então quando nós recebemos essa frequência de luz, nada pode nos parar. E nós sabemos que a luz, quando decomposta, ela resplandece as suas cores. Tudo está na luz. O amor é a luz e as derivações do amor são as cores. E no amor nós somos justiça, nós somos alegria, nós somos liberdade, nós somos prosperidade, nós somos caridade, nós somos o altruísmo do reino de Deus. Porque nós somos amor. Ah, mas eu não sou perfeito. Não interessa, já foi pago. Eu já mostrei lá no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu orientando os irmãos de Gálatas. Ele disse: olha, Gálatas, vocês que moram aí nessa cidade da Galácia, vocês precisam entender que já foi pago. Já foi pago um alto preço. Por isso vocês têm que compreender que Ele já levou sobre si as vossas maldições. E eu tenho certeza que os Gálatas compreenderam isso. Então na cidade de Galácia, aquele povo estava precisando ouvir essas verdades. Assim como eu e você também precisamos. Porque nós não somos diferentes deles. Nós também precisamos. Porque diz a palavra em Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Paulo escreveu isso aos Romanos.
Então nós temos que entender que, quando nós estamos alinhados com aquele que vive e reina para sempre, esta realidade que eu acabei de ler aqui no livro de Gênesis, que é um fato sobre a vida de Jacó, está sobre a sua vida também. Então, se tentarem burlar o seu salário, quem vai empobrecer é o seu patrão, você não vai não. Porque está escrito que Deus era com Jacó. E está escrito que a bênção de Abraão, Isaac e Jacó chegou até você em Jesus Cristo. Tudo que você precisa é mudar a sua mentalidade, é mudar o seu entendimento. Toda aquela bênção que você viu que estava sobre a vida de Jacó, você tem direito. E agora, para que você compreenda isso, nós vamos retornar para o livro de Gálatas, no capítulo 3, o versículo de número 14. Porque aquela hora eu li até o versículo de número 13. Nós entendemos ali o poder da substituição em que Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Então nós paramos a leitura ali. E nós fomos conhecer então o que nós temos direito. E viajamos lá no livro de Gênesis, onde nós entendemos como ali era a genética dos animais, estavam ali em favor de Jacó. Quem controla a genética dos animais? Então quer dizer, uma pessoa tem uma fêmea de uma raça pura de cães. Por exemplo, husky siberiano. Tá? Quem garante que vão nascer todos de olhos azuis? Porque existem várias possibilidades, probabilidades. Quem estudou genética lembra lá do azinho, azão. Então quando você tem a genética, você tem possibilidades. Mas quando você tem a bênção, você tem resultantes em seu favor. É diferente. Então agora nós vamos ler o versículo de número 14, que é a confirmação daquilo que nós vimos lá atrás, na vida de Jacó. Agora nós vamos ver a confirmação aqui na carta que Paulo enviou para a cidade de Galácia. Lá para conversar, bater um papo ali, explicar para os Gálatas quem eles verdadeiramente eram. Então, versículo de número 14 diz assim: Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, a promessa do Espírito Santo, que é a bênção que estava sobre a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, todas estas bênçãos que estavam ali, elas estavam sobre eles por causa da fé que eles tinham em Deus. E quando nós também desenvolvemos a nossa fé, aí vai se cumprir em nós o versículo de número 7, que é aquele que eu comecei a palestra com ele, que diz assim: Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Então, se você quer ser filho ou filha de Abraão e ter todos aqueles legados de bênçãos sobre a sua vida, basta você ter fé no Santo Filho do Deus vivo, que por você morreu e por você ressuscitou. Então, nessa aliança que você tem com o Calvário, ou com a obra do Messias em resgate da sua própria vida, você tem todo o direito daquela bênção que eles tiveram pela fé no Cristo que haveria de vir, o qual eles prefiguravam, sacrificando um cordeiro inocente por expiação dos pecados. Lembra lá do tabernáculo de Moisés, que prefigurava Cristo? Eles também prefiguraram a Cristo. Eles também sabiam disso. E nós que vivemos já pela vigência do Calvário, ou seja, aquele que tem regido a nossa vida já ressuscitou e já pronunciou na sua morte o tetelestai, que quer dizer em grego, está consumado, está pago. Ele ressuscitou ao terceiro dia.
permaneceu 40 dias junto com seus discípulos e disse: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não vem. E o Consolador veio, e ele marcou, ele deu início a uma nova aliança, ali com poder e com glória no Pentecostes. E o Senhor Jesus disse: olha, ficai aqui, até que sejais revestidos de poder. E veio o poder, já aconteceu. E nós estamos debaixo dessa graça, dessa bênção. E o poder do Espírito Santo já foi confirmado sobre as nossas vidas. E aqui Paulo está dizendo: vocês são filhos de Abraão se vocês tiverem fé. Nós temos toda a oportunidade do universo nas nossas mãos. E quando nós abraçamos essa oportunidade, o que acontece? Versículo de número 14. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. E o Espírito Santo já veio, ele está em nós, está dentro de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Isso aconteceu, isso o quê? Morte e ressurreição. Está falando aqui nos versículos anteriores. Aqui. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei. A si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí ele diz: isso aconteceu para que a bênção de Abraão se achegasse a nós, gentios. Então quem não tinha direito, quem não fazia parte de Israel, do povo judeu, passou a ter direito quando eles o rejeitaram. Pois está escrito no Evangelho de João que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus, descendentes de Abraão, pela fé. Pela fé recebemos o Espírito da promessa, e a bênção de Abraão se achegou sobre nós. Então nós temos tudo. Nós temos tudo que precisamos. Está escrito em 2 Pedro: pelo seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Então nós já temos tudo, confirmado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 3. O que está escrito lá, no versículo de número 3? Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Vou ler para vocês, prestem bastante atenção. Eu não poderia deixar de ler esse versículo aqui para mostrar como a estrutura da Escritura ela é toda conectada. Ela está toda apontando para Cristo, ela não entra em contradição. Veja bem que está escrito: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, se nós temos todas as bênçãos espirituais, e as bênçãos espirituais estão na matriz divina, e é a partir da matriz divina que todas as coisas existem. Então, se nós temos estas bênçãos, nós temos todas as coisas. Então, nós já somos abençoados. E eu vou querer falar mais um pouquinho sobre Abraão. Abraão é uma pessoa chave, porque quando é que Abraão entra na história? Quando ele deixa de ser Abrão. Lembra, muitas vezes eu falei sobre o chamado de Abraão, o ler-lerá. Abraão, sai para ti, olha para dentro de você. Vamos reprogramar isso aí, vamos mudar tudo que está aí dentro, vamos tirar as coisas que não fazem parte do meu reino e vamos colocar as coisas que fazem parte. Você vai fazer uma reprogramação, como Paulo ensinou, renovação da nossa mente. E aí tudo do lado de fora será transformado de acordo com tudo que está do lado de dentro. Então Abraão recebeu esse chamado e saiu. E quando ele chega em um determinado ponto da sua caminhada, ele tem problema então com seu filho Ló. E ali, seu filho não, com seu sobrinho, me desculpa, com seu sobrinho Ló. E naquele momento, eles começam então a fazer uma divisão amigável.
E Abraão diz assim, olha, se você escolher para um lado, eu vou para o outro. E Ló, baseado naquilo que se pode ver, baseado naquilo que se pode contemplar como um grande negócio, baseado simplesmente no exterior. Ele não estava preocupado como Abraão estava com o seu interior. Abraão fez então ele recebeu um chamado. Então é ali que começa o povo judeu. O povo que verdadeiramente era para servir a Deus. Então começou ali. Mas como começou? Por um chamado. Então pela palavra. Esse chamado, ele depende de fé. Porque quando nós somos chamados, nós vamos dar um passo em cima daquilo que não estamos vendo. E Abraão foi chamado para andar em cima daquilo que não estava vendo. Então o chamado de Abraão, ele está fundamentado na fé, porque é uma promessa. Promessa é abstrata. E em cima de uma promessa abstrata, ele coloca a sua vida. Ele vai com a tua esposa para uma terra que o Senhor iria mostrar, Canaã. E quando ele chega diante de uma terra boa, porque a Siló contemplou aquela terra, aquela planície, que aos olhos dele era abençoada, Abraão também contemplou. Então Abraão poderia dizer, não, essa terra abençoada é para mim, porque eu tenho a promessa. Não, eu sou a promessa. Assim como Deus diz, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia até se cumprir tudo aquilo para qual foi designada, assim eu também sou. E ele, sabendo o que estava dentro dele, sabendo tudo que ele fora renovado ao caminhar com Deus, ele disponibiliza a escolha para Ló, porque ele sabia muito bem que o sucesso dele não dependeria da escolha externa, e sim da escolha interna. Tudo aquilo que foi mudado dentro dele seria mudado do lado de fora. E Ló escolheu Sodoma e Gomorra, porque os olhos levam para o precipício, porque nós não podemos viver por vista, diz o autor de Hebreus, e sim por fé. Então Abraão, pela fé, não escolhe o que está do lado de fora, mas ele preserva e cuida do que está do lado de dentro, e ele parte então para uma terra considerada aos olhos como seca, e se torna um homem bilionário. E é esta bênção que eu estou aqui para anunciar sobre a sua vida. Pois a partir do momento em que a sua aliança ela é reforçada com Cristo, automaticamente a sua vida do lado de fora corresponde à aliança que está do lado de dentro. Então o meu conselho para você essa noite, cuide da aliança que está no seu interior. Viva cada detalhe, cada cláusula dessa aliança com Cristo. E saiba que como um espelho mostra o rosto, a tua vida do lado de fora vai mostrar a tua vida do lado de dentro. Agora você vai conhecer a origem da sua bênção. Aonde que você entra na história. Então nós lemos que a bênção de Abraão chegou até a sua vida. Como tudo começou? Aqui em Gênesis, no capítulo de número 12. Preste atenção, no capítulo de número 12, nós vamos ler aqui o versículo de número 2 em diante. Diz o Senhor: Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por meu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã,
tomaram um rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Você só vai chegar a Canaã quando você aceitar o chamado de Deus. Ele está dizendo, como disse para Abraão, ler-lerá, sai para ti. Versículo de número 1 está aqui. Sai para ti. Aí ele sai também da terra do meio da parentela dele, o ambiente, e vai para onde o Senhor ordenara, a terra de Canaã. Nós nascemos para caminhar a terra de Canaã. Nós nascemos para ser abençoados. E os que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Vai voltar contra eles. E aqui tem algo que é um tesouro incrível para que nós possamos guardar com 7 chaves, como diz o ditado. Está assim: por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Por teu intermédio. E por intermédio dele, a bênção de Abraão chegou até nós, porque ele creu nessa promessa. E como que a bênção dele chegou até nós, sendo que nós não éramos dignos? Pelo sacrifício de Cristo, que continua no cumprimento da promessa do Pai. Aqui ele já está anunciando a Cristo, porque para que essa bênção chegasse até nós, Cristo teve que morrer. E aqui ele está dizendo, pelo teu intermédio, você vai fazer parte dessa história, Abraão. Por sua causa, os habitantes da terra serão abençoados. Veja como é bom ser um escolhido. Simplesmente por aceitar um chamado. Um chamado que não é penoso. Um chamado que não tem um fardo pesado. Um chamado de paz. Um chamado de amor. Porque Deus é amor. Então nessa noite, eu quero que você medite em tudo que foi falado aqui. Se você tiver alguma dúvida, eu falei todas as referências. Você vai lá, vai ler e vai guardar isso com carinho, com amor. Porque tudo que foi anunciado aqui é vida, e vida em abundância. Você tem que se incluir nessa história, porque a parte dolorosa, a parte que sangrou, a parte da tortura, a parte da humilhação, você não teve que passar. E você não precisa continuar na humilhação, porque aquele que é maior se ofereceu no seu lugar. Faça jus ao Calvário. Aproveite, explore este amor o máximo que você conseguir, porque ele está disponível para que a vossa alegria seja completa. Então, pense nessa oportunidade. É uma oportunidade única. Talvez você não tenha vivido porque você não tenha compreendido. E quando nós não compreendemos, o nosso estado de consciência não muda. Mas quando nós compreendemos, o nosso estado de consciência muda e do lado de fora das nossas vidas tudo se resplandece novo. Tudo é transformado pela renovação da nossa mente. E nessa noite Deus está te chamando para fazer isso. Deus está lhe dando o conhecimento que liberta. Porque a própria Bíblia diz, é o próprio Cristo anunciando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade explica como funciona o reino. E quando você coloca em prática, por entendimento, você então é liberto, as algemas têm que cair. Porque você sabe que você é Deus com D minúsculo. Vós sois deuses, disse Jesus. E quando você fica sabendo e o seu estado de consciência é correspondente ao seu entendimento,
A força do poder da glória de Deus está sobre você e todas as barreiras são quebradas. Não tem muralhas de Jericó, não tem algemas, não tem grilhões, não tem nada que te pare, porque você agora é o Verbo. Você começa a falar a palavra de Deus. Você começa a agir como Deus. E quando você entende isso, aí você vai fazer jus ao versículo que Jesus nos disse: se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço e maiores ainda. Então quem está dizendo isso é o próprio Messias, não sou eu. E essa verdade você precisa conhecer do lado de dentro, não somente do lado de fora. Isso tem que entrar, isso tem que ter um start na sua vida. Por isso você precisa se reprogramar. Por isso você precisa colocar o novo. Porque quando você coloca o novo, não tem mais espaço para o velho. Você não vai viver mais segundo as paixões pecaminosas postas em reais pela lei. Agora você vai viver novidade de vida. Rios de água viva vão fluir no seu interior. Você vai ser fonte de solução. Você vai poder ajudar as pessoas. Você vai libertar os cativos e oprimidos. Você vai dar vista aos cegos. Você pode ressuscitar os mortos. Tudo isso simplesmente porque você aceitou o chamado. O chamado de Deus não é um chamado de fanatismo. Tem muita gente que confunde religião com chamado. A religião, ela é obstinada. É como se colocasse uma viseira, a pessoa só vê aquilo ali. Não, os servos de Deus são inteligentes. Eles analisam, eles compreendem as escrituras. Eles vivem a nobreza dos bereanos. Eles não eram como os tessalonicenses. Eles verificavam nas escrituras se o que estava sendo pregado era verdade. Eles praticavam ali o entendimento, analisavam se aquilo fazia parte do contexto. Eles não estavam simplesmente lendo como se lê uma revista. Então nós temos que ter essa característica, nós temos que ter o zelo, porque a nossa vida depende do entendimento verdadeiro em cima da verdade bíblica. Não adianta nós lermos e entendermos outra coisa, porque o entendimento errado anula o efeito do poder. Por isso que muitos falam e não vivem absolutamente nada, porque eles estão lendo simplesmente da boca para fora. Aquilo não passou para o lado de dentro. E quando o Espírito de Deus ele está ministrando em nosso entendimento, porque ele vê em nós a boa vontade, a sede de realmente fazer uma aliança com Deus, aí sim a nossa vida é transformada. Então guarda essa mensagem, guarda com todo carinho, porque Deus tem uma vida grandiosa, uma vida de muita felicidade, de muita alegria, de muitos sonhos realizados. Muito mais do que sonhos somente materiais. Porque o dinheiro ele está submisso a você. Tudo que você precisa está disponível. Mas Deus lhe dá mais ainda que o dinheiro. Ele lhe dá uma vida abundante. Uma vida de poder, de autoridade, de inteligência, sabedoria e conhecimento. Isso não tem preço. Mergulhe em Deus e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nós vamos então encerrar essa palestra. Nós recebemos uma carga caprichada de informação. E eu tenho certeza que você vai guardar isso aí com zelo. Guarda, porque o beneficiado é você. O meu desejo e o meu empenho em fé é que vocês tenham tudo do bom e do melhor. Não digo somente do prisma material. Eu digo tudo. O relacionamento do seu casamento vai ser o melhor. Você vai ajudar as pessoas, você vai ser a cura delas, porque o Espírito Santo vai te usar. Então você vai ser luz e sal da terra, vai restaurar o sabor. E as pessoas que forem libertas se tornarão alegres e felizes, e isso vai ser o seu troféu. Você vai dizer, olha, onde eu entro, eu mudo os ambientes. E o meu desejo é a minha oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês, de mim também. E que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. E que a nossa vida nunca mais seja a mesma. E que nós venhamos a crescer juntos, pois nós somos um no Senhor. E no nome de Jesus, eu estou já preparando o próximo encontro. Na
próxima quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus.